No próximo capítulo da novela Três Graças, depois de passar mal durante uma conversa reservada, Jorginho surpreende o pastor ao falar sem rodeios. Sente que seu tempo está acabando. Não é drama barato, é consciência tardia. Ele diz que carrega pecados demais e que precisa acertar contas antes que seja tarde. O pastor tenta acalmá-lo, mas percebe que o medo de Jorginho não é da morte, é da verdade que ele evitou a vida inteira. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Arminda joga pesado. Ela comunica a Ferete que vai instalar seu escritório dentro da fundação. Não pede permissão, anuncia. O recado é claro. Ela quer controle, acesso e poder. Ferete disfarça o incômodo, mas sente o tabuleiro mudar. Arminda não entra em território alheio para fazer figuração. Em outro canto da cidade, Célio promete vingança contra Macedo. O tom é frio, calculado. Ele não grita, não ameaça, o que torna tudo mais perigoso. Célio deixa claro que não esquece traições e que o acerto de contas virá quando Macedo menos esperar. O clima esquenta quando o delegado Jairo procura Gerluce na casa de Arminda. Ele não rodeia. Avisa que Paulinho quer falar com ela com urgência. O reencontro acontece, a tensão vira emoção e Arminda flagra os dois se beijando. O choque é imediato. Para Arminda, aquilo não é só um beijo, é uma afronta direta dentro da própria casa. Jairo, tentando manter algum controle, comunica a Paulinho e Juquinha que o caso do roubo das Três Graças será investigado de forma extraoficial. Traduzindo, sem holofotes, sem garantias e com riscos para todos os envolvidos. A verdade vai custar caro. Paralelamente, Joelle convoca Raul para acompanhá-la no retorno à escola. O convite vem carregado de tensão. Ela quer apoio. Ele, fugir da responsabilidade. O encontro promete expor feridas que os dois fingem não ver. Para fechar o cerco, Macedo revela a Ferete que descobriu a quem pertence o carro onde Lorena estava. Quem dirigia era Juquinha, a parceira de trabalho de Paulinho. A informação cai como gasolina no incêndio. As peças finalmente se conectam. E ninguém sai ileso quando a verdade resolve aparecer. Zenilda vai viver um verdadeiro divisor de águas. A mulher que sempre preferiu acreditar nas versões do marido começará a juntar peças que, isoladas, pareciam inofensivas, mas que, agora, formam um quebra-cabeça impossível de ignorar. O olhar atravessado de Ferete, os silêncios longos demais, as conversas interrompidas quando ela se aproxima. Tudo passa a soar como alerta. Não é ciúme gratuito. É intuição em estado de emergência. Determinada a entender o que realmente acontece diante dos seus olhos, Zenilda muda de postura, passa a observar, a ouvir mais do que falar e a circular por ambientes onde antes não se fazia presente. É nesse movimento que ela percebe a proximidade exagerada entre Ferete e Arminda. Não são apenas reuniões de trabalho, nem coincidências sociais. Há intimidade, há cumplicidade. E há algo que não deveria existir entre um homem casado e a melhor amiga da esposa. A desconfiança cresce quando Zenilda percebe que decisões importantes da fundação estão sendo tomadas sem seu conhecimento. Contratos, reuniões fechadas, agendas secretas. Ela sente, na pele, o que é ser colocada à margem. E isso a revolta. Não apenas como esposa, mas como mulher que ajudou a construir tudo aquilo. Em silêncio estratégico, ela começa a se informar, consulta documentos, observa movimentações financeiras e descobre que Arminda vem ocupando um espaço que, por direito, também deveria ser seu. Sem pedir licença, Zenilda decide agir. Solicita oficialmente sua entrada como sócia da fundação e deixa claro que não aceitará mais um papel decorativo. Quer voz, voto e acesso total. A atitude causa incômodo imediato. Arminda disfarça com sorrisos calculados, enquanto Ferete tenta minimizar a situação, alegando excesso de zelo e preocupação desnecessária.
Mas Zenilda já não cai em discursos ensaiados. Ela sabe que está sendo testada. O clima fica ainda mais pesado quando Zenilda resolve ir pessoalmente à mansão de Arminda. Não é visita social, é confronto anunciado. Sem ser convidada, ela atravessa corredores, ignora olhares constrangidos e invade até o quarto da filha de Josefa, deixando claro que não existe mais limite quando se trata de respeito. Arminda reage com sarcasmo afiado, como quem se sente no controle da situação. Provoca, ironiza e tenta reduzir a indignação da rival à insegurança doméstica. Nada como ver uma mulher que nasceu para as prendas domésticas fazer a única coisa possível, incentivar as amigas que querem um lugar ao sol, dispara Arminda com um sorriso venenoso. A frase ecoa como tapa no rosto, mas Zenilda não recua. Pelo contrário, endireita a postura, sustenta o olhar e responde com firmeza, deixando claro que a submissão ficou no passado. Ela não mede palavras. Diz que não gostou do comportamento da antiga amiga, que cansou de fingir normalidade e que não aceitará mais ser feita de tola. Amigas de infância ou não, a partir de hoje nunca mais vou engolir seus sapos, sentencia, colocando um ponto final em uma relação marcada por falsidade e interesses escusos. O embate deixa o ambiente carregado, quase irrespirável. Como se o destino quisesse escancarar a verdade de uma vez por todas, Ferete surge na casa sem saber da presença da esposa. Seguro demais de sua rotina, ele sobe direto para o quarto de Arminda, sem se anunciar, sem cautela. O flagrante é imediato e devastador. Zenilda assiste a cena com os olhos ardendo, não de choro, mas de indignação. Mas que intimidades são essas? Você entra na casa da Arminda e já vem parar no quarto dela sem se anunciar? Dispara ela, sem esconder o desprezo. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ferete tenta se recompor, mas está visivelmente encurralado. Como sempre, recorre à mentira. Diz que foi informado por Josefa de que Zenilda estaria ali. Tenta misturar fatos e criar confusão para escapar ileso. Não foi preciso fazer isso, já que a dona Josefa me disse que você estava aqui com ela. E depois daquela nossa conversa lá em casa, justifica, tropeçando nas próprias palavras. Mas desta vez, nada cola. Zenilda percebe cada contradição, cada gesto nervoso, cada olhar evitado. Tudo confirma aquilo que ela já sabia no fundo do coração. A partir desse momento, Zenilda deixa de ser apenas a esposa desconfiada. Ela se transforma em uma mulher em alerta máximo, pronta para enfrentar não só uma traição amorosa, mas um jogo de poder que ameaça sua família, sua dignidade e o futuro da fundação. E o que começa como um flagra doloroso, promete se transformar em uma guerra silenciosa, onde ninguém sairá ileso nos próximos capítulos. O impacto do flagrante não se dissipa, ele se aprofunda. Zenilda deixa a mansão sem gritar, sem chorar, sem cena. E é justamente esse silêncio que apavora. Arminda percebe tarde demais que provocou a pessoa errada. Não é mais uma esposa magoada. É alguém que entendeu o jogo e decidiu jogar melhor. Ferete tenta ir atrás da mulher, mas ela o bloqueia com um gesto frio. Nenhuma palavra, nenhum confronto ali. O recado é claro. A conversa não acabou. Ela só mudou de nível. Zenilda passa a noite em claro, revendo cada detalhe dos últimos meses. Datas, viagens, reuniões de trabalho, decisões tomadas à revelia. Tudo começa a fazer sentido. E quando a verdade se organiza, ela deixa de doer. Passa a fortalecer. No dia seguinte, Zenilda aparece na fundação como nunca antes. Postura firme, olhar afiado e um dossiê improvisado debaixo do braço. Exige acesso a documentos, contratos e agendas. Não pede. Determina. Funcionários estranham a mudança. Arminda finge naturalidade, mas Ferete sente o chão tremer. Ele percebe que perdeu o controle da narrativa e talvez da própria empresa. Zenilda começa a se movimentar nos bastidores. Conversa com conselheiros, revisa estatutos,
relembra cláusulas esquecidas, descobre brechas que Arminda usava em benefício próprio. Mais do que traição emocional, há indícios de manipulação administrativa. Desvios sutis, decisões estratégicas tomadas a dois, sempre longe dos olhos dela. A ferida vira combustível. Em paralelo, a relação com Lorena ganha novo peso. Sem expor tudo, Zenilda deixa escapar frases soltas, alertas velados, conselhos duros. A filha percebe que algo grave está acontecendo. Pela primeira vez, vê a mãe não como vítima, mas como alguém se preparando para uma virada definitiva. Arminda, sentindo a ameaça crescer, tenta se antecipar. Provoca novamente, espalha insinuações, joga ferete contra a própria esposa. Mas o efeito é o oposto. Cada ataque só confirma que Zenilda está no caminho certo. A antiga amiga começa a perder a compostura. O sorriso ensaiado falha. O controle escorre pelos dedos. Ferete, acuado, tenta propor acordos. Promete mudanças, fala em mal-entendidos, pede tempo. Zenilda escuta tudo com a frieza de quem já decidiu. Não discute sentimentos. Não debate versões. Ela deixa claro que, dali em diante, a relação será regida por fatos, documentos e consequências. O casamento entra em estado crítico. A fundação vira campo minado. E o triângulo formado por Zenilda, Ferete e Arminda passa a operar em clima de Guerra Fria. Ninguém confia em ninguém. Cada gesto vira estratégia. Cada silêncio, ameaça. E enquanto todos acreditam que o pior já aconteceu, Zenilda guarda sua cartada final. Uma informação que ainda não veio à tona. Um detalhe que pode derrubar alianças, expor traições muito maiores e virar o jogo de forma irreversível. Uma atitude aparentemente banal de Bagdá acabará funcionando como o empurrão definitivo que faltava para Leonardo e Viviane finalmente pararem de fugir do que sentem. O que começa como mais uma noite comum na comunidade da Chacrinha se transforma em um divisor de águas na vida dos dois, selando um passo decisivo no relacionamento que vinha sendo construído em silêncio, tensão e desejo contido. Depois de semanas marcadas por olhares que diziam mais do que qualquer palavra, encontros rápidos no trabalho e conversas interrompidas pelo medo de avançar, Leonardo e Viviane chegarão ao limite da própria resistência. O sentimento entre eles já não cabe mais em gestos discretos ou frases inacabadas. A conexão é evidente, intensa e, principalmente, impossível de ignorar. Tudo começa quando Viviane está em casa, tentando colocar em ordem os pensamentos depois de mais um dia cansativo. A rotina da Chacrinha segue barulhenta, viva, como sempre. Em meio a esse cenário, algo chama sua atenção. Um carro parado em frente ao prédio com o motor desligado há tempo demais para ser coincidência. O primeiro impulso é de desconfiança, o segundo de curiosidade. Quando ela se aproxima da janela e reconhece Leonardo ao volante, o coração dispara. Leonardo, por sua vez, está visivelmente nervoso. Ele passou o dia inteiro lutando contra a própria vontade de procurá-la, mas perde a batalha. Movido pela ansiedade de esclarecer o que sente e pela urgência de não adiar mais o inevitável, decide ir atrás de Viviane fora do horário de trabalho, mesmo sabendo que aquele não era o momento ideal. Viviane desce para falar com ele, mas já deixa claro logo de início que não se sente confortável com aquela conversa ali. A comunidade observa tudo. Olhares curiosos surgem nas janelas. Comentários começam a se formar antes mesmo de serem ditos. Firme, porém educada, ela pede que Leonardo vá embora e sugere que conversem na farmácia, no início do expediente, quando haverá menos riscos de exposição. Leonardo aceita, ainda que contrariado, tentando respeitar o limite imposto por ela. O que nenhum dos dois imagina é que o destino, sempre irônico, não permitirá que as coisas sigam o plano traçado. Uma movimentação estranha começa a se formar na região. Pessoas falando mais alto que o normal, passos apressados, um clima de alerta que se espalha rapidamente. Bagdá surge no meio da confusão,
envolvido em uma situação que, embora não tenha relação direta com o casal, acaba afetando tudo ao redor. Sua presença chama a atenção, desperta comentários e deixa Viviane visivelmente apreensiva. Sem querer, Bagdá provoca um clima de insegurança que muda completamente o rumo da noite. Leonardo percebe o desconforto de Viviane e, preocupado, sugere que ela volte para casa. É nesse momento que a barreira começa a ruir. Diante da tensão externa e da necessidade de privacidade, Viviane toma uma decisão inesperada. Convida Leonardo a entrar em seu apartamento, algo que até então parecia impensável. O espaço é simples, acolhedor, carregado da identidade dela. Ao fechar a porta, o barulho da comunidade fica distante. O silêncio que se instala entre os dois não é vazio, é carregado de expectativa. Pela primeira vez, Leonardo e Viviane estão realmente sozinhos, longe dos olhares, dos julgamentos e das interferências externas que sempre os impediram de avançar. A conversa começa cautelosa, quase protocolar. Eles falam sobre o trabalho, sobre o dia, sobre a confusão lá fora. Mas logo as palavras perdem importância. Os silêncios se alongam, os olhares se aprofundam, e o que estava represado há semanas, finalmente encontra espaço para emergir. Viviane admite o medo que sente de se envolver, de misturar sentimentos com responsabilidades. Leonardo, por sua vez, confessa que já não consegue fingir que ela é apenas alguém especial. Para ele, Viviane se tornou essencial. O clima muda de forma gradual, porém inevitável. Um gesto simples, um toque contido, uma aproximação que acontece quase sem que percebam. A entrega vem carregada de emoção, respeito e intensidade. Não há pressa, apenas a certeza de que aquele momento precisava acontecer. A primeira noite juntos marca não apenas o início de uma intimidade física, mas a consolidação de um vínculo emocional que já existia há muito tempo. Na manhã seguinte, tudo parece diferente. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque eles mudaram. Leonardo acorda com a sensação de que cruzou um ponto sem retorno. Viviane, ainda envolta em sentimentos contraditórios, sabe que nada será como antes. O que antes era dúvida agora se transforma em compromisso silencioso, ainda não anunciado, mas plenamente sentido. Pouco tempo depois, Leonardo decide que não faz mais sentido manter aquele relacionamento escondido. Seguro do que quer, ele resolve dar mais um passo importante: apresentar Viviane à família. A decisão não vem sem receios, mas ele entende que assumir Viviane é também assumir suas escolhas. O encontro acontece durante um jantar especial, organizado a pedido de Ferretti, que faz questão de reunir todos à mesa. Atento a cada detalhe, ele demonstra entusiasmo ao perceber o envolvimento do filho e não esconde o desejo de ver a família crescer. Entre comentários sutis e olhares cheios de expectativa, Ferretti deixa claro que já imagina um futuro em que Viviane faça parte definitiva daquele núcleo. E como não poderia deixar de ser, já começa a sonhar com netos. Viviane chega ao jantar carregando nervosismo e expectativa. Ela sabe que aquele momento representa mais do que uma simples apresentação. É a porta de entrada para uma nova fase, repleta de promessas, desafios e decisões que ainda precisarão ser tomadas. Leonardo, atento, permanece ao lado dela o tempo todo, como quem promete sem palavras que não permitirá que ela enfrente nada sozinha. Enquanto isso, comentários paralelos, percepções silenciosas e reações discretas começam a desenhar os próximos conflitos. Nem todos encaram o casal com a mesma empolgação. Há quem observe em silêncio, há quem desconfie, há quem perceba que aquela relação pode mexer com estruturas que pareciam sólidas demais para serem abaladas. O jantar na casa de Ferretti deixa de ser apenas um encontro formal e passa a funcionar como um verdadeiro teste de fogo para o casal. Viviane percebe rapidamente que cada palavra sua é medida, cada gesto observado.
O ambiente é elegante, mas carregado de expectativas não ditas. Ainda assim, ela se mantém firme, sem perder a postura, demonstrando segurança e personalidade, algo que chama a atenção de todos à mesa. Leonardo faz questão de não se afastar dela em nenhum momento. Ele se antecipa a perguntas, corta comentários atravessados e deixa claro, mesmo sem discursos explícitos, que Viviane não é uma visita passageira. É parte da vida dele. Ferretti observa tudo com atenção cirúrgica. O empresário enxerga ali não apenas um romance, mas uma mudança concreta no comportamento do filho, mais centrado, mais decidido, menos impulsivo. Isso o agrada. A noite avança, o clima se suaviza, mas não se torna totalmente confortável. Pequenas tensões ficam no ar, prenunciando conflitos futuros. Viviane sente o peso do que está por vir. A diferença de mundos, a exposição, os julgamentos. Ainda assim, não recua. Pela primeira vez, ela se permite imaginar um futuro ao lado de Leonardo, sem fugir do pensamento. Depois do jantar, já a sós, o casal conversa sobre tudo o que não foi dito diante da família. Viviane confessa o medo de não se encaixar naquele universo. Leonardo, sem rodeios, afirma que não espera que ela mude e que, se alguém precisar se adaptar, será ele. O tom não é romântico excessivo, é direto, maduro, definitivo. A relação deixa de ser impulso e passa a ser escolha. Nos dias seguintes, a notícia do envolvimento dos dois começa a circular, tanto na farmácia quanto na comunidade da Chacrinha. Olhares curiosos, comentários atravessados e julgamentos velados surgem rapidamente. Bagdá, sem imaginar o tamanho do efeito dominó que provocou, percebe que sua movimentação naquela noite acabou mudando o destino de muita coisa. Ele observa de longe, desconfiado, como quem entende que algo grande foi colocado em marcha. Viviane passa a ser pressionada de todos os lados. Conselhos não solicitados, alertas disfarçados de cuidado e insinuações maldosas testam sua resistência. Leonardo também enfrenta conflitos internos e externos, especialmente ao perceber que o relacionamento começa a interferir em decisões profissionais e familiares. Ainda assim, nenhum dos dois recua. Pelo contrário, quanto maior a pressão, mais evidente se torna a força do vínculo entre eles. O casal aprende a negociar limites, a dividir medos e a sustentar escolhas difíceis. O que começou como um sentimento contido evolui para um compromisso assumido, mesmo sem promessas grandiosas. Um grande segredo do passado de Ferretti começará a vir à tona, prometendo virar a história de cabeça para baixo. O empresário, conhecido publicamente por sustentar a imagem de homem respeitável, filantropo exemplar e figura influente nos bastidores do poder, esconde uma ligação sombria e devastadora com Paulinho. Um elo enterrado há anos, coberto por dinheiro, medo e silêncio. No passado, foi Ferretti quem mandou matar o pai do policial, um crime arquitetado com frieza, executado nas sombras e apagado dos registros oficiais. Essa verdade começa a ganhar força quando Ferretti descobre que Paulinho e Juquinha seguem firmes na investigação do caso da estátua desaparecida na mansão de Arminda, o que, à primeira vista, parecia apenas mais um inquérito incômodo, logo se transforma em uma ameaça real. A insistência da dupla em cruzar dados, revisitar depoimentos antigos e refazer caminhos já considerados encerrados, coloca o vilão em estado de alerta máximo. Ferretti percebe que o caso da estátua pode ser apenas a ponta de um fio muito mais perigoso. Um fio que, se puxado, pode revelar toda a verdade que ele passou anos tentando enterrar. Inquieto, o empresário começa a ter lapsos de memória do passado. Imagens fragmentadas surgem. Encontros em salas escuras, telefonemas feitos de linhas seguras, ordens dadas sem deixar rastros. A figura do pai de Paulinho aparece como um fantasma que se recusa a desaparecer.
Ferretti entende que o maior erro de sua vida pode ter sido subestimar o impacto daquele crime. Ele acreditava que o tempo apagaria tudo, mas o tempo agora cobra a conta. Preocupado, Ferretti procura Macedo para discutir os rumos da apuração. O encontro entre os dois acontece de forma discreta, longe de olhares curiosos. O clima é tenso desde o início. Macedo, mais direto e pragmático, relembra o caso do pai de Paulinho com frieza assustadora, como se falasse de um simples contratempo administrativo. Ele chega a sugerir, sem rodeios, que o policial tenha o mesmo destino do pai, caso continue avançando demais. A proposta paira no ar como uma ameaça explícita. Ferretti, porém, não concorda de imediato. Diferente de Macedo, ele avalia os riscos políticos, jurídicos e midiáticos de uma decisão tão extrema. O cenário não é mais o mesmo de anos atrás. Paulinho não é um civil qualquer. E Juquinha, além de policial obstinada, é filha de um desembargador influente. Qualquer movimento errado pode provocar um terremoto institucional impossível de conter. Ferretti sabe que, desta vez, matar não é a solução mais inteligente. O jogo precisa ser mais sutil. Decidido a agir nos bastidores, Ferretti usa sua vasta rede de influência. Telefones são acionados, favores antigos são cobrados, promessas veladas são feitas. Ele procura o delegado Jairo e, com palavras calculadas, sugere que a investigação da mansão de Arminda seja arquivada por falta de provas concretas. A conversa é curta, mas carregada de subentendidos. Pouco tempo depois, a ordem vem de cima. O caso deve esfriar. A mudança repentina de postura da polícia desperta desconfiança imediata. Juquinha estranha o tom evasivo do delegado e sente que algo foi manipulado. Nada muda nos fatos, mas tudo muda na condução do caso. Portas se fecham, pedidos de diligência são negados, relatórios desaparecem. Juquinha comenta com Paulinho que algo não parece certo, sobretudo diante da resistência encontrada a cada tentativa de avanço na investigação da mansão. Paulinho, por sua vez, sente o peso da intuição. Há anos ele carrega a dor da perda do pai sem respostas definitivas. O arquivamento forçado do caso soa como um déjà-vu cruel. Ele começa a ligar pontos que antes pareciam desconexos. O poder de Ferretti, o silêncio em torno do passado, as ameaças veladas que surgiram ao longo da investigação. Aos poucos, a suspeita se transforma em convicção. Desconfiado também do comportamento de Gerluce, que passa a agir de forma estranhamente defensiva sempre que o nome de Ferretti surge, Paulinho decide seguir investigando por conta própria ao lado de Juquinha. Mesmo sem autorização oficial, os dois resolvem voltar à mansão de Arminda. A visita acontece à noite, longe de testemunhas. Cada passo pelo terreno traz uma sensação de risco iminente, mas também de urgência. Durante a busca, Juquinha encontra algo aparentemente banal no quintal da casa. Um brinco jogado próximo a um canteiro. O objeto chama a atenção não pelo valor, mas pelo contexto. Um detalhe fora do lugar. Paulinho observa com cuidado, fotografa, guarda mentalmente cada característica da peça. A descoberta reacende as suspeitas e dá novo fôlego à investigação clandestina. Mais adiante, tudo muda de forma inesperada. Em uma visita à casa de Viviane, Paulinho percebe algo que faz seu coração acelerar. No aparador da sala, entre objetos comuns, está o mesmo brinco. O policial tenta disfarçar o choque, observa melhor, confirma cada detalhe. O acessório é idêntico ao encontrado no quintal da mansão de Arminda. Intrigado, Paulinho fotografa o brinco discretamente e mostra a imagem para Juquinha. A parceira pondera que a peça parece comum, facilmente encontrada em qualquer loja popular. Mas Paulinho não se convence. Ele percebe um detalhe decisivo. Viviane possui apenas um brinco. Não há sinal do par. A ausência do outro acessório transforma uma coincidência em pista concreta. A partir desse momento, a investigação ganha contornos ainda mais perigosos. O passado e o presente começam a se cruzar de forma irreversível, e Paulinho se aproxima,
sem saber da verdade mais dolorosa de sua vida. Uma verdade que Ferretti fará de tudo para manter enterrada. A descoberta do brinco muda completamente o eixo da investigação. Paulinho sente que não está mais lidando apenas com um caso mal explicado, mas com uma engrenagem antiga, cuidadosamente montada para nunca ser desmontada. O policial passa a observar Viviane com outros olhos, atento a cada gesto, cada silêncio, cada resposta atravessada. Nada é confrontado diretamente. Ainda não. Ele entende que qualquer passo em falso pode alertar quem está no topo dessa cadeia. Juquinha também sente o peso da virada. O envolvimento de Viviane amplia o alcance da investigação e torna tudo mais delicado. Não se trata apenas de um crime isolado ou de uma prova esquecida no quintal de uma mansão. Existe uma rede. E essa rede conecta pessoas, favores, decisões institucionais e mortes mal explicadas. A policial percebe que o arquivamento do caso não foi apenas conveniência política, mas uma manobra de contenção. Enquanto isso, Ferretti começa a sentir os efeitos da própria paranoia. O empresário passa a desconfiar de todos ao redor. Relembra conversas, revisita decisões antigas e percebe que subestimou a persistência de Paulinho. O passado, que ele acreditava enterrado sob camadas de influência e dinheiro, começa a ressurgir em pequenos sinais. Um olhar atravessado, um comentário fora de hora, uma investigação que insiste em não morrer. Macedo volta a pressionar. Para ele, a situação saiu do controle. O nome de Ferretti começa a circular em ambientes que antes eram completamente seguros. O aliado cobra uma solução definitiva e deixa claro que, se o escândalo explodir, ninguém ficará para segurar os destroços. Ferretti, no entanto, hesita. Ele sabe que qualquer ação brusca agora pode ser justamente o gatilho que falta para a verdade vir à tona. Paulinho, cada vez mais convencido de que o assassinato do pai foi um crime encomendado, revisita arquivos antigos, conversa com testemunhas esquecidas e cruza datas que nunca haviam sido confrontadas. Pequenos detalhes começam a se encaixar. Transferências suspeitas, mudanças repentinas de cargo, promoções inexplicáveis. Tudo aponta para o mesmo nome, sempre protegido por terceiros, sempre fora do alcance direto da justiça. Juquinha entende que o caso ultrapassou os limites profissionais. A investigação passa a ter consequências pessoais, políticas e institucionais. Ela percebe que o silêncio imposto de cima não é apenas medo, mas cumplicidade. Ainda assim, decide seguir ao lado de Paulinho, ciente de que a verdade pode custar caro para ambos. O cerco começa a se fechar lentamente. Ferretti sente que perdeu o controle absoluto da situação. O que antes era apenas um inquérito incômodo se transforma em uma ameaça real à sua imagem, ao seu império e à sua liberdade. O passado, que ele tentou apagar com sangue e influência, agora exige respostas. E enquanto cada peça se aproxima do lugar certo, fica claro que a revelação não atingirá apenas Ferretti. Quando a verdade vier à tona, ninguém sairá ileso. A intolerância de Ferretti vai atingir um novo patamar e deixará marcas profundas na vida de Lorena. O empresário perderá qualquer freio ao descobrir o namoro da filha com Juquinha e tomará uma decisão extrema. Mandará Lorena embora de casa sem direito a diálogo, explicação ou arrependimento. A expulsão será fria, calculada e carregada de desprezo, deixando claro que, para ele, a orientação da filha e a relação com uma policial são afrontas imperdoáveis. Ferretti fará questão de reforçar que aquela casa não é lugar para vergonhas, escancarando um preconceito que ele sempre tentou mascarar com discursos de moral e autoridade. Lorena sairá da mansão com poucas malas, o coração apertado e a certeza de que aquele rompimento não é apenas físico, mas definitivo. Sem ter para onde ir, ela será acolhida por Maggie, que surgirá como porto seguro no momento mais delicado. Casper e João Rubens também estarão presentes, ajudando a carregar as malas até a galeria de arte.
O clima será de solidariedade silenciosa, daqueles que não precisam de muitas palavras para dizer "você não está sozinha". Cada passo de Lorena para dentro da galeria simbolizará um afastamento ainda maior do pai e uma aproximação inevitável de uma nova vida. A chegada de Lorena à galeria causará impacto imediato. Lucélia, sempre atenta e desconfiada, estranhará a cena e não esconderá o incômodo ao ver a jovem instalada ali. Ela questionará, com ironia mal disfarçada, o motivo de Lorena ter aparecido com malas, sugerindo que aquilo trará problemas para todos. A resposta virá rápida e firme. Casper e João Rubens cortarão a conversa, deixando claro que Lorena é bem-vinda e que ninguém ali aceitará julgamentos ou insinuações. O clima ficará pesado e Lucélia perceberá que perdeu espaço naquele território. Abalada, Lorena será levada por Meg até o quarto. A sós, tentará manter uma aparência de normalidade, como se tudo estivesse sob controle. Com a voz contida, explicará que o pai a expulsou de casa, mas fará questão de dizer que ainda não contou nada a Juquinha. Lorena confessará que quer poupar a policial do impacto imediato daquela violência familiar, temendo que Juquinha haja por impulso ou se coloque em risco por causa dela. Mesmo fragilizada, Lorena demonstrará maturidade ao tentar administrar a dor sem espalhar o caos ao redor. Enquanto isso, Zenilda entrará em estado de alerta. A mãe de Lorena já terá percebido o envolvimento da filha com Juquinha há algum tempo e, ao contrário de Ferete, reagiu com acolhimento e respeito. Zenilda mostrará apoio claro à relação, reforçando que a filha tem direito de amar quem quiser. Ainda assim, o medo tomará conta dela. O preconceito de Ferete sempre foi uma ameaça, mas agora se soma ao fato de Juquinha ser policial, o que pode atrair perigos ainda maiores para Lorena. Zenilda sentirá que o cerco está se fechando e que a filha entrou definitivamente na linha de fogo do próprio pai. Do outro lado, Ferete não ficará em silêncio. Consumido pela raiva e pelo desejo de controle, ele começará a articular seus próximos passos. Nesse contexto, Lucélia assumirá um papel ainda mais sombrio. Incomodada com a presença de Lorena na galeria e interessada em se aproximar do poder, ela enviará um áudio para Ferete, relatando cada detalhe do que viu e ouviu. Aos poucos, Lucélia se consolidará como informante do empresário, alimentando sua obsessão e reforçando a vigilância sobre a filha expulsa. Mesmo diante desse cenário hostil, Lorena não se deixará paralisar. Aos poucos, começará a traçar seus próximos passos. Em uma conversa tensa e carregada de emoção, ela decidirá contar tudo a Juquinha. Revelará que foi colocada para fora de casa pelo pai e afirmará com firmeza que pretende morar com Meg até que as duas constituam uma família. Lorena deixará claro que não abrirá mão de sua felicidade por causa de Ferete e que não aceitará mais viver sob o medo e a chantagem emocional. A revelação aproximará ainda mais Lorena e Juquinha, fortalecendo o romance e transformando a relação em um verdadeiro pacto de resistência. A expulsão, longe de silenciar Lorena, marcará o início de uma nova fase. A atitude de Ferete funcionará como um empurrão definitivo rumo à liberdade, acelerando decisões que antes eram adiadas pelo receio do confronto. Esse embate ganhará contornos públicos. Ferete promoverá um jantar, acreditando que ainda controla as aparências e o próprio jogo. Para sua surpresa, Lorena surgirá no evento de cabeça erguida, acompanhada de Juquinha. A entrada das duas chamará a atenção imediata e deixará claro que a filha não apenas sobreviveu à expulsão, como voltou mais forte, disposta a enfrentar o pai e tudo o que ele representa, sem pedir licença e sem olhar para trás. O jantar promovido por Ferete deixará de ser apenas um evento social para se transformar em um campo de batalha emocional. A chegada de Lorena ao lado de Juquinha causará um silêncio constrangedor entre os convidados.
O empresário ficará visivelmente transtornado, tentando manter a pose enquanto percebe que perdeu o controle da situação. E pior, da narrativa. Lorena não abaixará a cabeça nem desviará o olhar. Cada passo dela pelo salão será uma provocação direta ao pai, uma resposta muda, porém devastadora, à expulsão que sofreu. Ferretti tentará confrontar a filha em público, mas será contido pelo medo do escândalo. Juquinha, firme e atenta, deixará claro com sua presença que Lorena não está mais sozinha nem vulnerável. O clima ficará ainda mais pesado quando Zenilda surgir e se posicionar ao lado da filha, rompendo definitivamente com a postura passiva que manteve por anos. O gesto da mãe funcionará como um golpe simbólico contra o empresário, que começará a perceber que sua autoridade dentro da própria família está ruindo. Lucélia, observando tudo à distância, entenderá que seu jogo duplo começou a ficar perigoso. O áudio enviado a Ferretti voltará como um fantasma. O empresário passará a exigir mais informações, mais controle, mais lealdade, pressionando a informante. O cerco se fecha também para ela. Lorena, por sua vez, encontrará força onde antes havia medo. A jovem assumirá publicamente sua relação com Juquinha e deixará claro que sua saída de casa não foi uma derrota, mas uma libertação. O gesto ecoará entre os presentes e ganhará repercussão além daquele salão, colocando Ferretti numa posição delicada diante da sociedade que ele tanto preza. A expulsão marcará o fim definitivo da submissão de Lorena e o início de uma vida construída por escolhas próprias. O pai, agora confrontado pela coragem da filha, começará a enfrentar as consequências de sua intolerância. E o que parecia ser apenas um conflito familiar se transformará em uma ruptura sem volta, preparando o terreno para embates ainda mais duros, revelações perigosas e decisões que mudarão o destino de todos os envolvidos.